Olá, boa tarde. Tudo bem com vocês? Bom, hoje como eu coloquei para vocês no post ontem, hoje eu vou falar para vocês sobre nicho de mercado. Eu percebo que muitas pessoas não têm conhecimento, não têm escolhido, não têm definido um nicho de mercado e muitas vezes não sabem nem o que é nicho de mercado. Isso é um ponto muito importante para a gente saber na nossa área de paisagismo, em todas as áreas, na verdade. Mas no paisagismo é muito importante nós sabermos, porque isso nos ajuda a criar a nossa marca, criar o nosso estilo de como trabalhar. E isso, ter esse nicho definido, ele pode ajudar a, inclusive, incrementar muito mais, multiplicar a sua captação de renda, a sua captação de clientes e a sua geração de renda. Então, pergunto mais uma vez, né? Você já tem seu nicho definido? Seu nicho de mercado definido? Já sabe com quem é a sua preferência? Com quem é o seu público que você mais gosta de trabalhar? Ou não, você não tem isso definido? Ou até, você não sabe o que é nicho de mercado? Então, eu vou começar explicando o que é um nicho de mercado. Um nicho de mercado, ele é um segmento ou um público-alvo, que nós chamamos de segmento de mercado ou público-alvo. E ele tem particularidades, preferências e necessidades específicas. São preferências de trabalho, preferências no caso do paisagismo, do que ele está em busca. Então, isso é um nicho, onde quando você segmenta o mercado ele é abrangente e você segmenta ele em pedaços, vamos para ficar mais didático, segmenta ele em pedaços onde você vai escolher qual desses pedaços, qual dessas fatias de mercado você vai escolher para se dedicar a ela. Então, por que isso é importante, né? Então, tá bom, Maria Fernanda, então eu defini, eu sou paisagista, eu trabalho com paisagismo, mas agora você está me dizendo que nicho de mercado é importante a gente definir. Por quê? Eu vou fazer um paralelo com um exemplo, a medicina. Na medicina nós temos diversas especialidades. Nós temos o clínico geral e nós temos diversos especialistas. Quando uma pessoa, ela está com um problema no coração, que tipo de médico ela procura? Ela vai procurar um clínico geral, sendo que ela já sabe que ela tem um problema no coração. Ela vai procurar um cardiologista, ou ela vai procurar um dermatologista, um ortopedista. Que tipo de médico? Qual a especialidade do médico que ela vai procurar? Vocês concordam comigo? Se ela tem um problema, se a pessoa tem um problema no coração, ela vai procurar um cardiologista para resolver o problema dela? Se ela está com pressão alta, ela vai procurar um cardiologista? E não vai procurar um dermatologista? Ela vai procurar um dermatologista quando ela está com algum problema na pele, certo? Então, o paisagismo também tem que ser assim. O ideal é que seja assim. E vocês vão entender, e principalmente a hora de colocarem em prática, como isso funciona e como isso dá um resultado incrível na sua carreira. Então, o que nós temos? Oi, Nanda. O que nós temos na nossa parte de paisagismo? Quais são os nichos que nós podemos trabalhar em paisagismo? Como eu falei, na medicina temos vários nichos, como na parte dentista nós temos, tem o dentista que coloca aparelho, tem o que faz canal, tem o que só faz restauração. Nas profissões existem isso, e esses nichos, como são profissões que começaram a ser mais divulgadas, mais requisitadas, como o caso do paisagista, agora que vai surgindo maior na necessidade para dividirmos em fatias e escolhermos qual é a nossa. Então, vou falar para vocês alguns nichos que podem ser trabalhados. Por exemplo, projetos de paisagismo. Nós podemos ser especialistas em projetos residenciais. Só faço projeto residencial. Eu vou explicar logo o que é esse só faço, tá? Vou explicar para vocês, para eu não ficar, isso não funciona. Funciona e vou explicar como. Projetos residenciais. Ou então você pode se especializar em fazer apenas projetos corporativos. Eu quero fazer apenas projetos para lojas, para empresas, só corporativo. Ou então projetos de grandes empreendimentos, como por exemplo condomínios residenciais, condomínios horizontais e prédios, ou então loteamentos. Existem profissionais que são especializados e só fazem o paisagismo para loteamentos.
Então, é uma fatia no mercado que a princípio parece que são poucos os clientes, mas não. Dependendo do qual nicho você escolhe, é muito grande a sua atuação, aonde você pode atuar e além de ser a receita, o montante do faturamento, também ser bem interessante. Continuando com projetos, você pode se especializar em fazer projeto online. Hoje, ainda mais nessa situação que nós estamos com isolamento devido à pandemia, tudo que está sendo feito online está cada vez mais valorizado. Porque mesmo quando são profissionais, hoje eu vou falar para vocês hoje, quando uma pessoa me chama para fazer um projeto de paisagismo, eu vou, na primeira vez eu vou conversar com ela, eu falo assim, eu preciso que você faça uma visita. Não, devido a esse distanciamento, a todo o cuidado que eu tenho tomado para evitar ao máximo, né, o contágio, tanto o meu quanto das outras pessoas, antigamente, até uns meses atrás, a pessoa me ligava, marcava um orçamento, marcava uma visita e eu ia até o local. Hoje eu já não faço mais isso. O primeiro contato é online. Ela me passa via WhatsApp, e-mail, que seja, o local, as medidas, ela passa para mim o que ela prefere. Então, esse primeiro contato é todo online. E depois, conforme a gente vai desenvolvendo, nós temos o contato presencial. Então, nós vamos acostumar cada vez mais, e cada vez mais a questão online vai ficar muito presente na nossa vida. Então, você se especializar em nicho no projeto online é uma decisão bem legal e bem interessante. Qual outro nicho? Manutenção de jardins. Então, o que é essa manutenção? É fazer, ou é mensal, ou esporádica, fazer a manutenção de poda de grama, de um replantio, tirar uma muda, alguma coisa assim. Também temos o jardim vertical, que é um nicho que está muito em alta, que é um nicho que ele tem crescido muito por causa principalmente nas grandes cidades, né? E devido aos apartamentos, é um nicho bem legal de trabalhar. Um outro nicho, produção de mudas, porque com o crescimento que está tendo a parte do paisagismo, cada vez mais é necessário mudas. Existem grandes produtores, mas sempre tem um espaço para quem quer trabalhar corretamente e iniciar esse trabalho. Outro nicho interessante, paisagismo para eventos como feiras. Agora nós não estamos fazendo isso devido à proibição, né, de fechamento de aglomerações, mas isso vai voltar, daqui a uns meses vai voltar. Então, se você gosta desse nicho, esse tempo até a volta é ideal para você procurar se especializar e se informar do que você precisa para entrar nesse nicho. Montagem de vasos, montagem e aluguel de vasos. Como eu falei na live anterior sobre captação, uma área que tem crescido é a área de serviço de aluguel de vasos, onde você tem já seus vasos e você faz a troca já em contrato constante, mensal, nas empresas. Ao invés de você ir fazer a manutenção, que faz barulho, faz sujeira numa empresa, oferecer esse serviço, onde você já faz a troca, você leva o vaso pronto e pega o vaso que já ficou, que às vezes está mais tristinho, ou precisa da poda, você leva embora. Então você faz esse serviço de aluguel. É uma área que tem crescido bastante, muito interessante também. Também tem execução de terrários e mini jardins. É uma área do paisagismo que você faz não só o seu serviço de montagem, como também você pode trabalhar exclusivamente com a venda, montando sua loja, montando seu site para vender os seus terrários. Então também é um nicho. E tem grandes empresas, grandes marcas que estão se destacando cada vez mais nessa e se especializando nessa área, tendo um bom resultado. Lagos ornamentais é um outro nicho que tem crescido muito, que é muito interessante para paisagismo. Olha quantas opções que nós temos. A gente fala paisagismo como uma coisa só, mas cada um tem tanta particularidade. Vou citar mais alguns. Jardins preservados, nós temos também cenografia pode ser para eventos de teatro, novela, filme, pode ser também parte de casamento. Então nós temos gigantescas, muito, isso são só alguns. Se a gente começar a parar para pensar, se vocês começarem a analisar aonde você pode trabalhar com o paisagismo, você vai ver que é muito grande, é infinita a área que você pode atingir. Então, agora, o porquê que isso é importante? Porque da mesma maneira que eu fiz a relação para vocês com o médico, quando você escolhe um nicho,
quando você escolhe uma área, você tende a se tornar especialista nessa área. Você começa a se dedicar a estudar e se aprofundar aos detalhes, aos pormenores, a como funciona, o que você precisa fazer para ter sucesso nessa área. E conforme você vai se esforçando, você vai se dedicando, você vai se aprofundando, você acaba tendo, isso é uma consequência, é ter o seu trabalho nessa área sendo reconhecido. Então vamos dizer que você se especializou, você decidiu que seu nicho vai ser lago ornamental. Então o que você vai fazer? Simplesmente, hoje eu vou decidir que eu vou fazer lago ornamental? Não. Primeiro passo é você aprender sobre isso. Então você vai aprender como é que faz, quais são os equipamentos necessários, quais são os tipos de plantas que você pode utilizar, se essas plantas vão ficar à beira, do lado de fora, se elas vão ficar submersas. Não são todas as plantas que aguentam ficar submersas. Por exemplo, você vai ter que se preocupar qual tipo de areia que você vai colocar no fundo do lago, como vai ser feita a impermeabilização. Você vai ter que aprender também a entender sobre peixes, porque para saber que tipo de peixe que você vai colocar nesse lago. São carpas ou não? Qual tipo de peixes que é? E cada tipo você vai ter que aprender um pouco mais sobre ele. Então, são assuntos que rendem muito estudo e que vale a pena, porque quem gosta de aquário, quem gosta de aquarismo, quem gosta da parte do lago ornamental, investe muito nisso. O seu cliente que gosta, ele vai investir. Então você tem que aprender os pormenores, entender como que é o ecossistema total para você trabalhar. E conforme você vai se aprofundando, você vai ficando melhor. Seus resultados do trabalho vão sendo melhores. E por isso que você se torna especialista nesse assunto. É um paisagista, especializado em lagos ornamentais. Eu sou paisagista, especializado em jardins verticais. Sou paisagista, especializado em produção de mudas. Entendem? Então você pode atuar nessas áreas e se dedicar com mais afinco a isso. Então, quer dizer, então começam a surgir as dúvidas. Maria Fernanda, então quer dizer, como é que eu faço? Eu vou decidir então que de repente eu vou mudar minha carreira, eu gostava de trabalhar, eu costumava trabalhar com manutenção de jardim, e agora eu decidi que vou continuar com o exemplo do lago ornamental. E agora eu vou começar a trabalhar com lago ornamental. E não vou mais aceitar fazer manutenção, não. Toda troca toda mudança de foco exige um período de transição. Da mesma maneira que uma pessoa que trabalhava com direito, era uma advogada, e resolve mudar de carreira e ser paisagista. Ela vai, de repente, hoje ela decidiu ser paisagista, vão começar a brotar clientes procurando ela paisagismo? Não. Por um tempo vão ainda procurar clientes através do direito. Então tem que ser feita uma transição de carreira. No paisagismo também. E como que você faz isso? Você vai continuar prestando o serviço que você prestava antes, com manutenção de jardim, ou se você fazia só projetos, só que você vai começar, por exemplo, divulgar nas suas redes sociais, evidenciar seus projetos de jardim vertical. Você vai começar a evidenciar assuntos, você vai começar a oferecer para os seus próprios clientes, ou da maneira que você for captar, quando você for... eu falei sobre captação de clientes na live passada. Quem não assistiu, assista para vocês entenderem um pouco o que eu vou falar. Na hora que você for fazer a captação de clientes, onde que você vai focar? Para clientes que estão procurando lagos ornamentais. Então, é um processo que vai ser uma transição que vai ser feita aos poucos, até que o número de clientes que vão te procurar, o número de fechamentos que você vai ter com lagos ornamentais, ele vai se equivaler ao que você já faturava na manutenção, e você vai poder ir deixando aos poucos a parte de manutenção e ficar especializado em lagos ornamentais. Ou então até, se você falar assim para mim, mas Maria Fernanda, eu faturo bem com manutenção, eu não quero deixar porque é uma área lucrativa. Então, por que não aumentar a sua empresa? Fazer a sua empresa crescer, para que ela atenda essas duas áreas. Você vai... continuamente, né? E aos poucos você vai fazendo a transição para o nicho que você escolheu, mas você mantém esse serviço. Isso aqui você monta equipes diferentes. Uma equipe vai ser voltada para como exemplo, né, no seu lago ornamental, e outra equipe vai ser especializada, vai continuar com a manutenção. Então você não precisa eliminar. Só que quando a gente escolhe um só e se dedica, a tendência é ficar cada vez melhor, cada vez crescer mais nessa área. Você acaba sendo conhecido nessa área, para esse tipo de público que você escolheu, tá? E naquilo que você dedica mais para a sua captação. Agora, por exemplo,
Quanto tempo, né? Quanto tempo que isso demora para fazer essa transição? É rápido, demorado? Depende. Se você estiver começando na carreira agora, começando agora como paisagista, eu quero começar agora, vou montar meu escritório agora, eu decidi, vou fazer, não me realizei na carreira que eu estava seguindo, eu descobri que minha paixão pelo paisagismo, eu quero transformar isso em profissão, vou começar. Essa transição, ela é um pouco mais rápida, né? Quando você vai começar agora no paisagismo. Porque você começou do zero na área. Então, as pessoas que forem te conhecer, que quando você for fazer a captação, vão te conhecer já diretamente nesse nicho que você vai atuar. Mas se você já trabalha, vou usar o exemplo de novo da manutenção. Você já trabalha há 15 anos com manutenção de jardim. E agora você viu que é um grande momento seu para você começar a trabalhar com lagos ornamentais. Essa transição tende a ser um pouco mais lenta. Ela vai demorar um pouco para você fazer a transição total, caso seja esse a sua vontade. Porque você já é conhecido, já é procurado pela manutenção de jardins. Até você ser procurado exclusivamente para a execução de lagos ornamentais, você vai conquistar um público novo. Muitas vezes aquele público que você já faz a manutenção vai ser o seu cliente para lagos ornamentais e vai também te indicar, porque você vai fazer a divulgação do seu novo nicho para esse público que você já tem. Então, ela tende a demorar um pouquinho mais porque você já tem o seu nome, já tem o seu reconhecimento, a sua marca estabelecida como manutenção. E você vai criar uma nova marca para o seu novo nicho. Então, ela tende a ser um pouco mais lenta. Porém, isso não é regra. Depende de como você vai fazer essa divulgação. Se você intensificar a divulgação desse novo trabalho, você intensificar a divulgação dessa nova maneira de trabalhar, isso tende a ser mais rápido, essa transição, você se tornar, trabalhar exclusivamente no seu novo nicho mais rápido. Uma outra dúvida que pode surgir. Como que eu faço? Como que eu escolho esse nicho, Maria Fernanda? Porque eu não sei agora, eu estou escutando pela primeira vez o que é nicho de mercado, ou até eu já escutei, mas eu nunca tinha pensado que paisagismo teria um nicho. Uma sugestão, vou falar de uma maneira assim bem simples hoje, como você vai escolher, que eu acho que seria legal que se tiverem pessoas com mais dúvidas, eu posso me aprofundar e em passar para vocês, dedicar um tempo exclusivamente para explicar como você escolher esse nicho, tá? Que ele requer bastante detalhe para ficar cada vez mais assertivo. Então, como que você vai escolher? Você vai fazer uma lista com as opções. Pega esse exemplo, eu vou deixar essa live gravada, depois se vocês quiserem assistir novamente, para anotar os exemplos que eu falei de nichos de paisagismo. Lista as opções. Todas as opções as que eu falei, as opções que você lembrar, opções que você vê na sua região, porque é tudo muito particular dependendo da região. O que você percebe que tem uma demanda para paisagista na sua região, lista tudo. Vão ter 10, 15, 20 opções. Ok, independente se você gosta ou não, você vai listar. Depois disso, você vai circular as que você mais gosta. Não tem um número fixo, 5, 10, não. Lista que você mais gosta. Quero você falar assim, eu acho legal, eu gostaria de trabalhar com isso, me sentiria realizada em trabalhar nesse nicho. Você vai circular todos. Depois que você tiver circulado, o que você vai fazer? Você vai dedicar um tempo para analisar a viabilidade econômica disso. Você vai começar a fornecer também ao nicho, sim, sim. Ser seu fornecedor de planta também é um nicho de paisagismo. E é um nicho muito rentável, muito rentável. Então, depois disso, você vai analisar a viabilidade econômica, porque às vezes tem algum nicho que a gente encontra, como em todas as áreas, todas as profissões, um nicho que a gente gosta muito de fazer, mas ele não traz um retorno financeiro suficiente para você viver exclusivamente daquilo. Então, de todos esses que você circulou, você vai analisar qual tem probabilidade de uma viabilidade econômica legal, de ser rentável. Depois você vai grifar, você vai marcar todos os que você viu que sim, que tem uma condição de você viver só disso. Aí vai diminuir, vocês percebem que vai diminuindo as opções? E depois desses que sobraram, que você gosta que é um nicho de paisagismo, você gostaria de fazer, e também você vê a possibilidade de trazer retorno financeiro, você vai circular aqueles 3
que você fala assim, de todos esses que sobraram, todos esses que coincidiram todas essas características, você vai definir 3. No máximo 3. Pode ser só um, mas você vai definir no máximo 3, tá? Por quê? Porque senão você fica atirando para todos os lados e você não vai ser especialista. Você não, eu pelo menos não conheço nenhum dermatologista que também é cardiologista, por exemplo. Entenderam? Então, se você começa a ampliar muito esse leque, você não vai ser especialista. Por que eu falo no máximo 3? Porque se você ficar inseguro em definir um só, então vamos voltar àquele exemplo de nicho. Então, a princípio seria o lagos ornamentais, mas digamos que na hora que você fez esse cruzamento de características, você viu que lagos ornamentais, lagos ornamentais, jardim vertical e aluguel de vasos. Foram os 3 nichos que você falou assim, me identifiquei mais e vejo possibilidade de grande retorno financeiro nesses 3. Você pode começar a focar nesses 3. Você vai começar a se aprofundar nesses 3 e conhecer detalhadamente o que é. Aí, como você só tem esses 3 na cabeça, você vai buscar também fazer uma análise mais profunda de como funciona o dia a dia. Porque às vezes é um nicho que tem muita rentabilidade, muito retorno financeiro, porém ele demanda que você tenha um carro, você tenha uma equipe maior para você fazer entrega, como por exemplo, o aluguel de vasos. Ele tem um retorno financeiro muito grande, só que você vai ter que ter um estoque de vasos, pelo menos o dobro de vasos que você vai usar numa empresa, você tem que ter eles na reserva, que você vai fazer a poda, vai manter eles bonitos. Você vai ter que ter um transporte ou alguém que faça um frete terceirizado para você, para fazer levar e buscar. Você vai precisar ter ou você mesmo vai ter o tempo disponível para podar e para cuidar desse vaso. Você vai analisar o que cada um precisa. O que cada um vai precisar de investimento e cada um vai precisar de equipe. E assim você vai diminuindo ainda mais, cada vez essas opções, e você vai chegar naquele nicho que vai mais se encaixar no que você precisa e no que você quer fazer. E assim você vai ter estudado sobre esse assunto. Como até muito interessante, se você quiser fazer um plano de negócios para ele. Para cada um desses nichos, faz um plano de negócio para você entender se aquilo é para você. Não é porque uma empresa está ganhando muito dinheiro com lagos ornamentais que você vai se dar bem. Porque às vezes a logística toda e o que precisa, eu não quero fazer isso, eu não quero ter essa demanda, eu não quero ter essa preocupação de ficar dependendo do tempo, um exemplo. Eu prefiro uma coisa mais certa de ter um cliente fixo, depende do que você quer, do que você vai ficar bem, do que você vai se sentir bem no seu dia a dia. Então, você definindo isso, você vai começar a, depois definir os 3 e depois você diminui para definir o seu principal. Aí sim você vai em busca de cursos. Você vai em busca de cursos que vão te explicar detalhadamente cada processo. Montagem do que se for preciso, quais equipamentos necessários, como que funciona, você vai testar na prática, nem que seja para fazer um protótipo. Eu vou começar a fazer trajeto vertical, mas eu nunca fiz. Monta um na sua casa. Veja quais são as maneiras, tem tanto tipo de jardim vertical, tem com bloco cerâmico, tem com a grelha metálica, tem com vasos suspensos, são diversos tipos, tem com cremalheira, tem com diversos tipos de jardim vertical, por exemplo. Então você vai estudar cada um deles, você vai entender como que as plantas funcionam, como que elas se desenvolvem, você vai montar um desse para você. Você vai ser o cobaia do seu próximo nicho. Aí define que eu quero fazer um lago ornamental. Por que não fazer um mini lago para você entender como que funciona? Para ver como que o peixe, que tamanho que esse peixe fica, como que ele se adapta, que tipo de filtro é melhor, como que fica a água se fica um tempo sem funcionar, porque são dúvidas que seus clientes vão perguntar para você. E se você já vê isso acontecer, já fez esse teste com você mesmo, ali acompanhando no dia a dia, você vai ter muito mais propriedade, muito mais confiança e vai passar isso para o seu cliente. E cada vez mais ele vai ficar também seguro em indicar isso para você e comprar o seu serviço. Porque dependendo do nicho que você escolher, são investimentos altos da parte do cliente. Então, o jardim vertical, ele é um investimento mais alto do que um jardim comum. Um lago ornamental, ele requer um investimento um pouco mais alto. E o seu cliente ele só vai ficar à vontade em investir isso com você, se você passar essa segurança para ele.
Então, você vai começar a fazer esses estudos. Depois que você fez o estudo, já sei tudo. Já sei no lago ornamental, já sei o tipo de manta que eu vou usar, como é a permeabilização, que plantas que são boas, que plantas que não são boas. Eu já sei que a carpa, ela gosta disso, a carpa gosta daquilo, que tipo de filtro que eu vou usar, de quanto em quanto tempo é a manutenção, qual tipo de areia específica para o lago eu vou usar. Então, você vai aprender, eu já aprendi tudo, Maria Fernanda, aprendi todos os detalhes. Ótimo, agora você vai aprender a calcular o seu custo, a calcular o custo para você oferecer esse serviço, porque você não adianta você começar a ser especialista num assunto e não saber como cobrar. Então você vai precisar saber como que é o frete, onde você vai comprar, vai em busca de fornecedores para entender qual é a logística, se nota fiscal, sem nota fiscal, o frete, tudo isso você vai precisar entender e falar para você poder passar para o seu primeiro cliente. Para o seu primeiro cliente, como vai? Imagine que surgiu o primeiro cliente seu de lago ornamental. Então, como que eu quero um orçamento, eu quero um lago 3x2. Como que você vai fazer para calcular? Então, você tem que saber disso. E aí, saber quanto você vai conseguir ter de lucro nisso. E enfim, saber todos os trâmites, que eu também vou ensinar para vocês. Eu vou ensinar como calcular cada detalhe. Como calcular o seu serviço como paisagista. Eu queria saber se vocês têm alguma dúvida, se ficou tudo muito claro. Deixa eu ver se eu fiz uma colinha aqui, deixa eu ver se eu não fiz nenhuma, se eu não esqueci de falar nada para vocês. Eu vou dar um exemplo para vocês pessoal, tá? Eu sou arquiteta. Eu sou arquiteta e paisagista há já 19 anos. Eu não comecei foi paralelo a minha carreira de paisagista com arquiteta. Mas eu comecei como arquiteta, fazendo projetos residenciais, projetos de casa mesmo, desenhando os projetos, reformas. Mas quando eu comecei, eu decidi que eu queria ser paisagista. Eu amo fazer arquitetura, mas eu queria o que mais bate em mim, até eu falo que eu sou arquiteta por formação e paisagista por paixão. Porque é aquilo que faz meus olhos brilharem, é aquilo que me deixa realizada quando eu finalizo a obra. Foi de uma hora para outra? Não. Foi também gradativo, eu fiz uma transição. E o que aconteceu? Com o tempo, você sabe que essa transição minha, ela foi uma coisa assim, não foi premeditada. Eu comecei a perceber que, aos poucos, os clientes que me procuravam, a grande maioria vinham atrás do paisagismo. E a parte que eu mais gosto é a reforma de áreas de lazer. O que eu mais gosto é projeto de área de lazer e paisagista. E hoje eu posso falar para vocês que 80% dos meus clientes, eles são de reformas de área de lazer e paisagismo. E os outros 20% exclusivos de paisagismo. Então, eu trabalho com paisagismo o tempo inteiro, mas eu também faço as áreas de lazer, que é a minha paixão, é onde que eu mais gosto. E o que aconteceu? Foi porque eu me dedicava muito a isso. Eu comecei a me dedicar à questão de como que fica melhor, como um cliente quer a sua área de lazer, como ele quer a piscina dele, como que ele quer a churrasqueira, como que ele quer a área gourmet, como ele quer o jardim. Então, a minha dedicação foi em busca disso, em me especializar, em conhecer cada vez mais os pormenores dessa área. E assim foi como consequência, os clientes que me procuram, ou por indicação, ou pela minha captação de clientes, eles são desse nicho, de área de lazer e de paisagismo. Então, eu posso falar para vocês que isso acontece, isso tem o caminho natural. E também tem como você adiantar esse processo a partir da captação. Vamos fazer o seguinte? Eu quero que vocês me chamem qualquer dúvida que vocês tiverem. Se vocês, a hora que vocês forem pensar, tiverem fazendo essa lista de nichos de interesse que eu falei para vocês, tiverem dúvida de como escolher, como ir diminuindo essas opções, manda um direct para mim ou escreve nos comentários do post que eu falei sobre nicho, que eu vou fazer questão de tirar dúvida de cada um de vocês.
Porque eu vejo que quando a gente trabalha, eu vejo muitos profissionais trabalhando com diversas coisas, são profissionais bons, que trabalham em diversas áreas, não conseguem ter um retorno financeiro. E como toda profissão, eu acho que nós trabalhamos, é lógico, como eu falei, paisagismo é minha paixão, mas ele é minha profissão. Então não adianta só fazer por paixão e não ter retorno financeiro disso. Eu vivo do paisagismo, eu vivo do que eu faço, eu vivo da minha profissão. Então ela tem que ser rentável, tem que ter um retorno e ser muito bem remunerada pelo que eu faço, para eu poder viver adequadamente de uma maneira confortável. E eu vejo muitas pessoas que são bons no que fazem, só que eles abrangem uma área muito grande do paisagismo, atuam em diversos nichos, não conseguem se especializar em nenhum deles e não têm o retorno financeiro. Trabalham muito, mas não têm o retorno financeiro adequado, aquilo que eles esperam. Isso demanda diversas coisas, também é a questão de estrutura de empresa, a questão de saber fazer orçamentos, passar orçamento correto, de calcular custos, demanda diversas coisas, mas um ponto principal é a questão do nicho bem definido. Então me mandem as dúvidas, me mandem, conforme vocês forem fazendo isso e for surgindo, me chama que eu vou fazer questão de ajudar vocês, tá bom? Uma coisa que eu ia falar para vocês também. Se tiver algum outro assunto, como eu vou falar para vocês, vou falar como calcular custos, como fazer orçamentos, vou fazer um específico sobre isso, mas qualquer dúvida que vocês tenham na área, qualquer assunto, manda para mim, que eu vou desenvolver esse assunto para falar para vocês, para explicar com maiores detalhes, porque o que eu quero, a minha realização não só é a minha parte profissional, de eu estar bem. A minha realização é ver o paisagismo crescendo cada vez mais. O paisagismo, as pessoas que trabalham, que vivem do paisagismo, sendo cada vez mais vivendo bem e tendo retorno, sendo prazeroso, não só pela paixão, mas também pelo retorno financeiro. Uma tabela pronta? Não tem. Aqui é uma pergunta. Tem alguma tabela como exemplo desses custos de orçamento? Eu não conheço uma tabela pronta. Existem alguns conselhos de classe que fazem a tabela, mas é tudo por metro quadrado. Eu não aconselho fazer o cálculo de custos por metro quadrado, porque às vezes um jardim pequeno, se você calcular o metro quadrado, ele vai te dar muito mais trabalho do que um jardim maior. Então, e você vai ganhar menos por isso se você calcular por metro quadrado. Então, eu gosto de calcular por serviço e por hora trabalhada. E é isso que eu quero explicar quando eu for fazer uma live sobre orçamentos e sobre cálculo de custos, tá? Que eu quero explicar passo a passo. Daí sim, existe uma planilha que você monta ela para calculando todos os itens que levam em consideração. Mas uma tabela pronta, não com um preço, um jardim de tal tamanho fica X, um jardim de tal tamanho fica X, não. E eu nem recomendo tabela pronta. Eu acho que você tem que aprender a calcular todos os seus custos para poder passar um orçamento mais adequado, que seja assim justo, que seja justo para o seu cliente e que justo com você. Porque às vezes um jardim vertical, eu falando vertical porque você é especialista em jardim vertical. Um jardim vertical, para custar 20 mil reais, é fácil. Para custar 10 mil reais, fácil. Só que quer dizer que você está ganhando muito nisso? Não. Quer dizer que você vai ter um lucro muito grande nisso? Nem sempre. Dependendo de como você fizer esse cálculo, às vezes você toma prejuízo. Não sei se já aconteceu com você, mas às vezes acontece de você tomar prejuízo porque esqueceu de colocar algum custo nisso. Então, me mandem suas dúvidas, ou no direct, ou nos comentários, mandem suas dúvidas sobre os nichos e sobre qualquer outro assunto, que eu vou desenvolvendo. Tem alguns outros assuntos que já me pediram para falar, eu estou desenvolvendo eles e vou avisar antes com vocês com antecedência, quando eu for falar sobre cada um deles. Tá joia? Estou à disposição, gente. O que vocês precisarem, estou à disposição, porque o que eu quero é ver o paisagismo repleto de pessoas que vivem muito bem dele, repleto de pessoas satisfeitas trabalhando com paisagismo. Nós vamos trabalhar com aquilo que a gente ama, mas tem que ganhar dinheiro, né, gente? Tem que ganhar dinheiro, tem que ter sucesso no trabalho, tem que ser reconhecido pelo nosso trabalho, tem que trabalhar com alegria e felicidade, né? Oi, Nanda, oi, Monique. Então, um beijo pra vocês e eu aguardo seus comentários. Tá joia? Um abraço, gente. Até mais. Obrigada, muito obrigada, viu? Que bom que você gostou da live.
Terão várias, muitas outras mais, viu? Muitas outras. Manda lá pra mim as sugestões de temas que eu vou desenvolver e faço outra. Tá joia? Um abraço, gente. Eu vou deixar gravada, tá? Se vocês quiserem ler depois. Até mais!